Olá, que alegria! Estamos começando o nosso Coração Restaurado dessa sexta-feira. Hoje é um dia tão bonito, estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora aos céus. E eu quero começar o programa de hoje mandando um abraço muito carinhoso para toda a Diocese de Lorena, que hoje celebra a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, que no caso, em Lorena, na Diocese de Lorena, é sempre celebrada todo dia 15 de agosto, né? Para todos os nossos irmãos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, o nosso bispo Dom Vladimir, graça e paz da parte de Deus pelas mãos de Nossa Senhora neste dia da festa de nossa querida padroeira. Para todos os nossos queridos irmãos e irmãs que fazem parte da nossa diocese, né? Como é gostoso, como é bom, como é agradável a gente fazer parte desta família tão maravilhosa, conduzida pelas mãos de Nossa Senhora. É ela quem nos carrega no seu colo. E é pensando nela que eu desejo começar o programa de hoje. Eu estive pensando, olha só, Nossa Senhora foi aquela que ajudou a Deus, o Pai, a realizar o projeto dele, do Pai. O Pai tinha um plano. E era um plano que era muito sério. Porque pense você, salvar a humanidade não é um plano nenhum qualquer, né? Era algo muito sério. O Pai que nos ama tanto, o Pai que tanto deseja que nós neste mundo sejamos cada vez mais sua imagem e semelhança, diante dos nossos pecados, diante das nossas dificuldades, infidelidades e quedas. Ele disse, vou lá, vou ver como é que é esse negócio. Mas para eu ir lá, eu preciso me tornar como eles, como um deles. No pecado, não. Mas eu preciso sentir na minha pele o que eles vivem. E então, o Pai escolhe Maria. Mas repare bem, Maria é escolhida, mas não é forçada. Deus não é quem diz a Maria, você é minha escrava, faça a minha vontade. É Maria quem diz, depois de receber o anúncio do anjo, eis aqui, livremente, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, naquela hora, Maria se coloca junto de Deus para realizar a vontade de Deus, o plano de Deus. E Deus conta com Maria para que o seu plano glorioso de poder salvar a humanidade possa acontecer. Agora eu fico pensando, e se por acaso Maria tivesse dito o quê? Sinto muito, mas olha aqui, eu não quero isso não. Se ela tivesse se colocado como uma pessoa menor do que ela era, Tita se imagina, né? Eu não sou digna, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho marido, eu não... Escolhe outra. Eu não faço nem ideia do que teria acontecido. Maria não é uma menina boba.
Maria não é uma tolinha que Deus usa e abusa, que Deus faz o que quer com ela, que Deus simplesmente ordena e ela faz. Não. Maria é uma pessoa muito consciente. O anjo aparece para Maria e quando chega e diz, Ave cheia de graça, ele já se antecipa e diz, olha, o Senhor está contigo. Já chega dizendo a que veio. E aí o anjo anuncia para ela, olha, você vai ser a mãe do Salvador. E Maria diz assim, não vou não, uai. Como é que vai ser isso, gente? Como é que isso vai acontecer? Eu e José estamos prometidos em casamento. Mas nós não estamos casados, gente. E como é que eu vou ser uma mãe assim? De que jeito? Eu acho que não vai ter como não. Aí o anjo disse assim, Maria, fica tranquila. O que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. Né? Fica sossegado, para Deus nada é impossível. Tanto é que também a tua parenta Isabel, que está idosa, milagrosamente, também já vai ter um filho, já está no 6º mês. Então deixa o que é de Deus para Deus resolver. Você apenas só precisa aceitar. Então, a célebre fala de Maria. Então se é assim, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E nesse momento, o anjo se retira. A missão do anjo está cumprida. O projeto de Deus está implementado. E a missão de Maria começa nesse mundo a tomar uma forma que ela nunca esperava. E aí eu fico pensando agora, trazendo isso para a vida da gente, como é isso na vida da gente? Primeira coisa, você tem noção que Deus pode ter um projeto dele também, dele com você? Nunca parou para pensar nisso? Eu muitas vezes parei para pensar nisso e muitas vezes me dei conta que em muitas situações Deus tinha coisas a realizar junto comigo. E eu também tinha coisas a realizar junto com Deus. Tantas coisas na minha vida, Deus me inspirou e disse assim, Padre Pedro, vai por aqui. Isso é uma coisa que me interessa muito. Você não pode me ajudar? Parceria com Deus. Parceria. E essa parceria todos nós podemos ter. E devemos ter. Porque nenhum ser humano sobre a face da Terra existe sem que haja um propósito. Aliás, agora os profissionais da psicologia, da neurociência, etc., estão fartos de falar da importância do sentido da vida, do projeto de vida. Gente, pense você que até na universidade agora tem disciplinas, né, matérias chamadas de projeto de vida. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas apenas vivem por viver. Não tem um projeto. Se o projeto de vida é um projeto feito em parceria com Deus, onde Deus te cria com certos dotes, com certos dons, com certos talentos, com certas riquezas, para que você possa melhor cumprir uma missão no mundo, você imagine quando a gente abraça isso e diz,
olha, eu quero fazer sempre parte dos seus projetos, da sua missão. A vida da gente, de certo modo, vira de ponta cabeça, viu? Por quê? Porque parece que Deus não para de arrumar coisa para a gente fazer junto. É uma criatividade fora do comum. É uma coisa extraordinária. Quanto mais a gente trabalha assim com Deus, mais coisas surgem. E são sempre coisas maravilhosas, realizadoras, plenas. Lhe cansam, lhe traz dificuldades, lhe causa problemas, sim, porque o mundo é assim, a vida é assim, vai fazer o quê? Mas é extremamente realizador. Eu fico pensando em quantas coisas lindas Maria viveu com Jesus, né? E também quantas coisas dolorosas. Curiosamente, as Sagradas Escrituras trazem muito mais aquelas coisas dolorosas. Mas eu fico pensando quando Maria viu o resultado das bodas de Cana. Nossa, só ela sabia disso. Ela e o povo que pegou a água lá que foi transformada em vinho. Ninguém mais sabia. Ela deve ter ficado ali, nossa, feliz da vida, contente, esse meu filho. Fico pensando se ela chegou a ver a multiplicação de pães, de peixes. Fiquei pensando se ela chegou a ver ou soube da ressurreição de Lázaro, das coisas extraordinárias que Jesus realizou. Deve ter sido tão bonito. E tudo isso só foi possível porque ela resolveu aceitar essa parceria entre ela e Deus. O projeto era de Deus. O plano era de Deus. Mas a vida era de Maria. O sim era de Maria. E entrar nessa parceria para realizar um projeto que não era dela, mas que se tornou plenamente dela, e ela investiu toda a vida dela nesse projeto, fez desse projeto também o projeto da vida dela, a ponto de hoje estarmos celebrando a sua assunção ao céu, a sua subida ao céu em corpo e alma. Porque só alguém que viveu assim, de maneira tão plena, poderia alcançar uma graça dessa magnitude. Meu irmão, minha irmã, eu espero de todo o meu coração que você e eu, que nós possamos fazer muitas boas parcerias com o nosso Senhor. Que a gente esteja sempre à sua disposição. Que a gente goste de fazer com que os projetos de Deus se realizem nesse mundo. Tá bom assim? Bom, nosso programa está começando, né? E acho que começou bem, com esta presença divina de Maria entre nós. Então, liga para cá, para a gente conversar um bocadinho. 0300 210 1210 é o telefone para você fazer a sua ligação. Ou então você também pode enviar o seu WhatsApp para 997074730. Atenção! Ó, você que vai mandar o WhatsApp para a gente aqui, preste atenção, vou falar até aqui. Aqui, ó, você mande mensagem escrita. Não mande áudio e não faça ligação telefônica no WhatsApp, porque não adianta, não chega, não recebe, não faz nada. Então, só mande texto, tá bom? Agora, texto você pode mandar à vontade.
Diretora, confirma aí com o Luiz para mim. Luiz me falou que na semana passada, só de texto que chegou no programa, foram quantos mesmo? 400, mais de 400, 393 mensagens válidas. Ou seja, aquelas mensagens que a gente precisaria ler aqui. E eu li, acho que 3 ou 4, né? Que era o que dava para ler. Mas veja, não deixe de mandar, viu? Não deixe, porque uma hora a sua sai, viu? Mas você também pode participar entrando no nosso Instagram, @Coração Restaurado Oficial. Aqui está o nosso Instagram. Ah, finalmente, né? Já passou dos 78. E passou bem até, né, gente? Eu fico até com vergonha. Eu pedi na semana passada que era para a gente chegar nos 78 para eu ficar calminho. Já estamos com 78.383. Bom, eu acho que hoje a gente chega a 78.500. E se a gente chegar a 79? O que é que você acha? Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte: a gente chegaria hoje a 79 mil. Na semana que vem, a gente chegaria a 79.500. Para quando a gente chegar no aniversário da TV, a gente já está bem pertinho dos 100 mil. Nossa, já pensou se lá... Ah, mas não vai estar, né, gente? É muito demais. Vamos colocar uma coisa tranquila. Para o programa, 80 mil. Para o aniversário da TV, 80 mil. Se a gente chegar logo, melhor ainda. Tá bom? Vamos ver a foto de hoje, para nós ver como é que tá aí. Ah, dá um F5 aí que entra. Isto. Eita, ai, tá aí. Camisa vermelha, né? Ai, colocaram até um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui o povo que escreveu. Peço suas orações, reze por mim. Faço tratamento oncológico e creio que vou vencer. Eu acredito em milagres, eu acredito em Deus. Maria passa na frente do meu tratamento. É a Regina. Claro, Regina. Não tenha dúvidas disso, filha. Olha, desistir é uma coisa que nem passa aí pela sua cabeça. Ao contrário, você vai ficar boa assim, né? Boa noite, Padre Pedro. Sou de Aparecida, peço bênçãos para minha família e para o meu concurso que fiz no último mês. Reza para que dê tudo certo. Tá bom, vamos rezar então, você passar no concurso. E você faz favor, viu, de ser uma boa funcionária, atender direitinho o povo, viu? Última aqui, a Clarice Oliveira. Boa noite, Padre Pedro. Sou de Nova Fátima, Bahia. Minha mãe, Antônia Rodrigues de Oliveira, tem 84 anos. Não perde seu programa. Manda um abraço para nós aqui. Estamos só esperando o seu programa começar. Um abraço, meu querido Padre Pedro. Pronto. É Clarice mesmo, né? Pronto, Clarice. Já começamos o nosso programa com a graça de Deus. Começamos e já vamos para o nosso primeiro intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado, pedindo, se você desejar, mande para a gente aqui o seu abraço pessoalmente pelo nosso telefone 0302 10 12 10. Aproveitar também para mandar um abraço para a dona Ditinha, aqui em Aparecida, ela que é a vovó aqui do nosso câmera, sempre ligadinha e acompanhando nosso programa. Abraço carinhoso para a senhora, viu? E já temos gente esperando no telefone, então vamos atender, né? Eu vou conversar agora com Maria Margarida. Alô, Maria! Alô, padre. Boa noite! Boa noite. Como é que você padre, está? Ai, graças a Deus que eu consegui falar com o senhor. Que bom, que bom.
E o que é que você queria falar comigo? Fala aí. Padre, eu faço tempo que eu quero falar com o senhor. É que meu esposo faleceu e tá tão difícil. Sim. Ai, Maria. Tá difícil. Ele morreu, ele foi embora assim rápido. Ele adoeceu no dia 9, quando foi no dia 29, ele faleceu. Está sendo tão difícil. Aí é isso. Sim. Olha, ô Maria Margarida, eu não sei nem calcular, nem avaliar, nem dimensionar o quanto deva ser difícil uma esposa perder o seu esposo. Por quê? Porque não é que perde uma pessoa e pronto. Quando alguém que a gente ama muito falece, com a morte desta pessoa, se desestrutura uma série de outras coisas. Por exemplo, se desestrutura coisas que se faziam juntas e necessariamente juntas. Estas coisas deixam de existir. Então precisa remodelar a vida para ou não fazer mais estas coisas ou fazê-las de um outro modo. Por exemplo, se todas as semanas você pegava junto com ele o carro e, por exemplo, ia para o sítio, ou ia para a missa, ou ia para a feira. E agora, com a morte dele, isso não ocorre mais. Então, se você vai ao sítio, ou vai só, ou vai com outra pessoa. Se vai à missa, ou vai só, ou vai com outra pessoa. Então, aquelas conversas que se tinham pelo caminho, o cheiro, o perfume, as coisas, elas não são mais as mesmas. Então, isso desestrutura-se. Mas também se desestruturam dentro de nós sentimentos. Sentimentos que a gente nutria por aquela pessoa e que tinha a ver com aquela pessoa e às vezes até com o corpo da pessoa. Ou seja, o jeito da pessoa sorrir, o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa lhe abraçar, que agora não tem mais. Por quê? Porque esse corpo não existe mais. Então precisa ressignificar a vida. E esse ressignificar a vida é que é muito complexo. Então, Maria Margarida, eu vou pedir para a nossa diretora colocar aqui no ar o meu canal no YouTube, que eu vou mostrar para a senhora uma jornada que eu gravei chamado Da Morte para a Vida. Coloca aí na playlist, não coloca lá na playlist Da Morte para a Vida. Está aqui, ó, a segunda de baixo. Isso. Essa jornada são 7 vídeos que eu gravei, que é um para cada dia da semana, sobre o luto, sobre como você enfrentar isso, como você experimentar isso e como você vivenciar isso. Porque cada um dos vídeos que tem aí, da morte para a vida, é em torno de 10, 15 minutos. Você imagina se eu fosse dizer tudo isso aqui, tinha jeito? Não tinha jeito, né? Não dá para fazer. Então, por isso que eu gravei e está aí. É a jornada da morte para a vida, 7 vídeos. Você clica nela e aí você vai ver um por um. E eu fiz o caminho assim, certinho, para você poder... e também tem um momentinho de oração que eu faço depois por você, para você poder suportar. Porque, olha Maria, eu te entendo, minha filha. Eu te entendo e sei que não é fácil. E eu louvo, bendigo e agradeço a Deus
por eu poder, de um modo ou de outro, poder estar participando desse momento da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, te dê toda a força que você está precisando. Tá bem? Bom, vamos atender outra Maria, né? Vou conversar agora com Maria Augusto. Alô, Maria! Maria Augusta? Oi, Maria. Oi, Padre Pedro. Oi, Padre Pedro. Oi! Que ótimo, Padre Pedro. Falar com o senhor, Padre Pedro. Que bom! Prazer, Padre Pedro. Já tem anos que eu fico tentando falar com o senhor, Padre Pedro. Oh, minha Nossa Acho o senhor Senhora. uma pessoa tão boa, Padre Pedro. Obrigado. Nossa Senhora. Assisto o senhor toda na sexta-feira. Adoro, vejo que o senhor é uma pessoa boníssima. Que prazer falar com o senhor. Que prazer. Eu sou aqui de Minas Gerais, da cidade do Cerro. Eu sou muito católica. Eu ontem completei 94 anos. Eu quero que o senhor reza para mim e minha família, para que eu possa viver muitos anos. Sim. Ô, Maria. Eu saio, Padre Pedro, por todos os cantos. Eu trabalho. Eu tenho honra de viver a vida assim, com meus trabalhos. Adoro. Tenho meus filhos todos, 8 filhos, uns 15 netos, uns 5 bisnetos. Então, eu levo minha vida, assim, com fé em Deus, rezando o texto quase todo dia com o Padre Antônio Maria. Tudo isso, Padre Pedro. Ô, Maria, lindeza do meu coração. Ô, gente, vamos dar uma salva de palmas para os 94 anos da Dona Maria. Isso. Oh, minha linda. Mas que gostoso. Eu, por mim, ó, Maria, ficava aqui assim, ó, só escutando você falar. Só escutando você falar. Esse testemunho de vida maravilhoso que enche a nossa vida de gosto, de alegria. Uma mulher com 94 anos dizendo assim: eu faço as minhas coisas, eu ando, eu trabalho, eu vivo. Nossa, mas não tem uma coisa no mundo melhor que isso. Eu peço a Deus que, se Deus me der muitos anos de vida, que seja muitos anos de vida assim, que nem os seus. Então, olha, feliz aniversário para a senhora. Foi ontem, 94 anos. Deus te abençoe profundamente e que a senhora continue sendo esse estímulo, este exemplo maravilhoso de vida e de vida em plenitude. Tá bom? Grande abraço, viu, Maria? Muito bem, bora para frente, diretora. Nós vamos ler uma mensagem do Instagram que chegou no nosso direct. Diz assim: boa noite, Padre Pedro. Hoje quero pedir oração por Terezinha Cortês, de 93 anos, que sofreu uma queda em casa e teve um traumatismo cerebral grave. Está na UTI e, se sobreviver, ficará com vida vegetativa. Peço a misericórdia de Deus. Oh, minha filha, vamos pedir a Deus, sim. Olha, nada é impossível para Deus, mas vamos pedir a Deus, sobretudo, que seja o que for que vá acontecer com a Dona Terezinha, que ocorra para o bem dela, o bem de quem for conviver com ela e a salvação dela e daqueles que da vida dela participarem. Que nosso Senhor possa colocar neste momento a sua mão sobre a vida da Dona Terezinha e sobre a vida da família da Dona Terezinha. Tá bom, minha querida? Deus abençoe e abençoe muito. Tá bom?
Temos ligação? Eu vou atender então. Vou conversar com a dona Benedita. Alô! Alô? Boa noite! Boa noite, padre. Sua benção. Deus te abençoe. Você tá boazinha? Graças a Deus, padre. Aí falando com o senhor, fiquei mais feliz ainda. Que coisa Mas eu boa. sempre, toda sexta-feira. Hoje eu tentei, agora estou falando com o senhor. Então, E agora conseguiu, né? graças a Deus. Então, bom. eu Diga. liguei para pedir para o senhor mandar uma benção para mim e meu esposo, Sim. que nós estamos fazendo aniversário hoje de casamento, 60 anos. Quantos? 60. 60. A palma, gente, a palma aqui. Ô, Benedita, e o nome do seu esposo é como? Jesuel Barbosa. Como? Jesuel Barbosa. Genuel Barbosa. Barbosa. Eu sou mãe de... Pronto. Então, padre, eu sou mãe de 10 mil, tenho 28 netos e 18 bisnetos. Ô, família linda, gente. Abençoada, padre. Nossa. Eu falei, eu quero falar com o padre para ele mandar uma benção especial para mim. Sim. Eu sou muito devota da nossa... Meu pai, acabou-se. Mas pelo menos, Benedita e seu Januel, eu entendi que o objetivo do telefonema era pedir a bênção. E claro, mas tem uma coisa no mundo que mais me alegre na vida do que eu abençoar um casal que está fazendo hoje 60 anos de casamento. Você repara bem, eu tenho 62 anos, vou fazer 63, né? É quase a minha idade. Ou seja, uma vida toda que eu vivi é uma vida toda que eles viveram casados. Então, Deus te abençoe, vocês dois, os filhos todos de vocês, os netos, os bisnetos, as noras, os genros, todos vocês. Que Deus os abençoe e que vocês possam ser uma grande bênção de Deus para aquelas pessoas que convivem com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Agora vamos para o nosso WhatsApp, né? Vamos lá. Boa noite, Padre Pedro. Gostaria de pedir ao senhor uma palavra de consolo para a minha prima Luísa. Quando ela tinha 12 anos, a mãe dela faleceu de trombose. 12 dias após dar à luz a sua irmã, Sara. Isso ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020. Desde então, ela não consegue libertar-se dessa tristeza. Peço também que o senhor mande um abraço para minha avó Inácia e minha tia-avó Aparecida, que moram em Guaxupé, Minas Gerais, e assistem juntas o programa. Então vamos começar por aí, né? Olha, um abraço muito carinhoso para a Inácia e para a Aparecida. Inácia, Aparecida, um abraço grande. Que coisa boa vocês duas assistindo o programa aí, né? Eu aqui falando com vocês sentadinhos aí. Muito obrigado, viu? Pela audiência. Deus abençoe. Agora, com relação a essa, agora, jovem, né? Adolescente, jovem, né? Que está vivendo essa tristeza profunda. É um tempo, o tempo da adolescência e o tempo da juventude, é um tempo onde estas mudanças muito drásticas da vida, elas muitas vezes é como se rompessem alguma coisa dentro do adolescente e do jovem. Por quê? Porque o período da adolescência, especialmente, já é um período
complexo pela natureza do período. E viver essa complexidade da adolescência, juntamente com a complexidade de um luto materno, olha, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. E depois a gente ainda tem uma criança, né? Vinda, estando aí sozinha depois dessa morte. Então, imagine essa família como ela teve que se reconfigurar toda ela. Então, é natural que esse entristecimento ocorra, mas 5 anos já se passaram, né? Mais ou menos. E neste caso, quando esse entristecimento, essa tristeza, essa dor, ela não se ameniza naturalmente, porque o natural é que ela se ameniza, não é que passa, não é que acaba, mas ela entra num estado onde a pessoa consegue viver naturalmente, apesar dela. Quando isso não ocorre, precisa buscar ajuda clínica. Precisa. Por quê? Porque sozinha ela não está dando conta. E se ela não deu conta nestes 5 anos, provavelmente seja muito difícil dela dar conta daqui para frente, sozinha. Por isso, é importante, de algum modo, né, encontrar uma ajuda clínica. Procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga, alguém que possa acompanhar essa menina bem de perto, alguém que possa fazer um caminho junto com ela, porque sozinha ela não está dando conta de fazer esse caminho. Então, ela precisa de ajuda para ultrapassar, né, essa complexidade que se estabeleceu na vida dela. Tá bom? Muito bem, vamos para frente. Hoje é o dia das Marias aqui, não é? Porque eu vou atender mais uma Maria que já está aguardando ali eu chamar, que é a Maria Aparecida. Alô, Maria Aparecida! Alô? Boa noite! Boa noite. Só bênção, Padre Pedro. Deus te abençoe, minha querida. E aí, como é que você está? Eu estou bem, melhor agora. Oh, coisa boa. Fico feliz por sua ligação, viu? E aí, o que é que você tem para me contar? Conta aí. Eu assisto seu programa toda semana, eu gosto muito, me divirto, dou risada. Fico aqui curtindo. Que coisa boa. Eu vivo eu e Deus, né? Sim. E Nossa Senhora juntinho de mim, então eu fico aqui no meu sofá, deitadinha e curtindo. Olha que coisa boa, gente. Eu fico... Diga, pode falar. Então, mas eu fico sozinha, mas eu fico de boa. Eu vou... Sim. Tenho quase 75 anos, vou completar no próximo dia 25. Sim. Mas tenho uma vida tranquila, sabe? Graças a Deus, com muita fé em Deus. E vou vivendo. Sim. Sabe? E olha, Maria Aparecida, dizer uma coisa para você. Quando a gente está bem, sozinho, quando não é fuga, quando não é problema, quando não é... Estar sozinho é ótimo. Não é ruim. O ruim é quando a gente está sozinho e a gente sofre, porque esta solitude, ou seja, esse estado de estar só, se transforma numa solidão. Estar sozinho não quer dizer estar sem ninguém. Porque quando a gente está de bem com a gente mesmo, nós já temos uma companhia. Quando a gente está de bem com Deus e Nossa Senhora, nós já temos uma outra companhia. E se a gente está de bem com o mundo, a gente tem ali todo o mundo à nossa volta, que também nos fará muito bem. Esses dias eu li uma história lindíssima de um senhor
que o pássaro, um pássaro raro até, importante, ficou com o pezinho, a patinha presa lá na cerca dele, e ele foi e resgatou o pássaro, mas o pássaro tinha machucado a asa. E então ele tratou desse pássaro dentro de casa, tudo direitinho, arrumou a asinha dele, consertou, fez tudo. E soltou, né, o passarinho quando já podia voar, e esse passarinho todos os dias, várias vezes ao dia, ele volta e faz companhia com aquele senhor. Eu fiquei imaginando aquele senhor sozinho, solitário, aguardando sempre o seu pássaro lindo, é um pássaro todo vermelho, lindo, lindo, chegar, né? Então, se a gente está de bem com a natureza, cuidando de uma planta, cuidando de uma árvore, cuidando de um bichinho, de um animal, se a gente está de bem com o outro, né? Também convivendo adequadamente com o outro, viver só não é um problema, viu? O problema é quando viver só ocorre porque ninguém não nos suporta ou porque a gente também não suporta ninguém. Aí realmente viver só é muito ruim, tá bom? Vamos atender mais um, gente? Vamos lá? Agora eu vou conversar com o Lúcio Mauro. Alô, Lúcio! Oi, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Você tá bonzinho? Tô, mãe. Tô, maravilha. Finalmente consegui ligação pro senhor falar ao vivo, seu telefone. Que bom, meu querido. Eu fico muito contente. E aí, o que é que você tem para me contar, Lúcio? Conta tudinho aí. Eu tive aí dia 22 mês 22, para confessar para o senhor, tive problema de estômago, problema assim, estomacal, e aí até também eu estava pedindo com o senhor aí, junto com o meu irmão, tá, ele tem um livro que eu estou até fazendo autógrafo com ele. Sim. Para quem quer 18 horas dentro de um ônibus, aí curtiu a sua primeira vez na vida. Aham. Aí provavelmente no ano que vem, maio, tem aí para o senhor pessoalmente não vai nascer da cabeça. Vai ser uma grande alegria, Lúcio, poder lhe receber lá e a gente poder de novo conviver. Para mim, é sempre uma grande alegria receber as pessoas lá. Por falar nisso, gente, ó, presta atenção, viu? Amanhã, sábado, eu não vou estar lá no Santa Cabeça, viu? No domingo eu estarei lá, porque amanhã, sábado, às 18 horas, eu vou celebrar na paróquia em Taubaté, celebrar os 25 anos das Aldeias de Vida em Taubaté. Então, amanhã não estou lá, mas no domingo, o dia inteirinho, estou lá com a graça de Deus, viu? Então, eu gosto muito quando as pessoas vão para lá e aí a gente conversa, bate papo, fica por lá. Beleza. Muito bem, diretora. Direct do Instagram, Então, bora, vamos ver o que tem aqui. Boa noite, padre. Peço oração por meu filho Gabriel Alan dos Santos. Que o Senhor leve o nome dele no santuário de Nossa Senhora da Cabeça. Ele está muito triste, com depressão, ansiedade e TDAH. Acompanhe o Senhor toda sexta-feira. Sua bênção, Padre Pedro. Pode deixar a Hilda o nome dela, de Toledo, no Paraná. Pode deixar a Hilda. Vou levar sim. Espera aí, antes que eu me esqueça, gente. Deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu não... Gabriel Alan dos Santos. Pronto. Porque aí eu levo direitinho. Eu tenho pensado muito nessa situação específica.
tem sido cada vez mais comum as pessoas não terem uma coisa só. Mais comum tem sido da pessoa ter depressão, ter ansiedade e também TDAH e outras, né, outras coisas relacionadas a isso. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Se a gente quer ter saúde mental e saúde emocional, a gente precisa tomar alguns caminhos, porque senão a gente vai ter cada vez mais problemas desse tipo. Primeiro caminho que a gente precisa tomar para ter uma saúde mental e emocional adequada. Primeiro caminho, a gente precisa acordar de manhã cedo e ver a luz do dia, ver a luz do sol. Na hora que acordar, levante-se da cama, abra a janela, a porta, o que for, né, e deixe a luz do sol penetrar na sua íris, na sua retina, dos seus olhos. Deixe isso ocorrer para que a sua mente compreenda que você acordou, que o dia amanheceu e que você tem uma vida ali pelas próximas horas para enfrentar. Então, não acorde e não fique dentro de casa com a casa escura, não vá para um lugar onde não tenha ar, não tenha luz, não vá para um sofá lá num canto da casa, não. Luz. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, evite o quanto puder a longa permanência em redes sociais. E aí você diz assim, nossa, padre, mas era a única coisa que eu fazia, era isso. E era com isso que eu inteirava-me, etc. Cuidado. As redes sociais, elas causam em você uma série de transtornos que você já, com problemas e dificuldades, terão ampliados. Você pode ter dor de cabeça, você pode sentir um cansaço, mas um cansaço que você não sabe de onde vem, né? Eu não estou te dizendo que não é para você acessar as redes sociais, não estou dizendo isso, estou dizendo a questão do prolongamento. Então, o que é bom? Pega suas redes sociais, por exemplo, 20 minutos, fica lá no Instagram, vê o teu Instagram, 20 minutos. Entra aqui no nosso, entra no meu, vê as coisas que tem por aí. Descansa 10. Sempre descanse metade do tempo que você utilizou. Aí eu passei uma hora inteira vendo Facebook, vendo qualquer TikTok, passei uma hora. Pegue o celular, esconda lá e fique meia hora sem tela. Sem tela. Meia hora. Ah, fiquei 2 horas vendo. Fique 1 hora sem ver. Aplique essa receitinha. Metade do tempo que você viu, descanse os seus olhos. E aí você pode consumir as redes sociais e não tem problema nenhum. Agora, o prolongamento demais é complicado, porque tem gente que está depressivo, por exemplo, que ela fica 8, 10 horas no celular, porque é a única coisa que ela faz. Só que isso vai causar mais depressão, mais depressão, mais depressão. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, respire e cantarole. Aprenda a respirar. E aprenda a cantarolar.
Lara, cantarolar é quando você não articula palavras, mas você canta aqui, para que esse nervo que tem aqui, ele entre em relaxamento. Então, só essas coisinhas. Tinha mais umas 10. Mas se eu ficar aqui só vai ficar assim, e eu já vi que ali já tem mais gente esperando, então isso acho que já está bom, né? Então, vamos para o nosso próximo telefonema. Vou conversar com Graciela. Alô, Graciela! Alô, Padre Pedro. Olha só, eu sou viúva, Sim. tenho um filho adulto, ele é uma pessoa trabalhadora, Sim. ele é uma pessoa honesta, e ele teve uma namorada, e depois que teve essa namorada, ele, não é que ele ainda goste dela, esse não é o fato. Eu acho com certeza que ela fez algum trabalho contra meu filho, porque ele é um cara bonito, ele é um bom partido, tem um excelente trabalho, mas ele está com dificuldade para arrumar qualquer namorada. E ele gosta de mulher, entendeu? Ele está, assim, perdido, desesperado. Todo final de semana ele vai para a balada e ele não encontra nenhuma namorada. Resumindo, ele bebe dirigindo, padre. Eu estou sem saber o que fazer. Minha Nossa Senhora. Bom, se Deus quiser, logo, logo ele há de arrumar uma namorada. Provavelmente ele ainda esteja ligado a ela. Vou te contar como é que acontece de as pessoas se acharem umas com as outras. A gente tem feromônios, mas também tem um poder de atração quando a gente deseja alguém. Quando eu estou ligado a uma pessoa, eu estou ligado a essa pessoa. A minha alma, o meu espírito, a minha vida, ela não está disponível para eu poder me encontrar com outra pessoa e me entregar com outra pessoa. Então, quando alguém chega próximo a mim, mesmo que eu não esteja com essa pessoa, mas eu ainda estando ligado a ela, a pessoa não sente espaço. E aí a pessoa cai fora. E às vezes, mesmo quando a pessoa encontra um espaço, na hora do encontro, quando vão ali conversar, bater um papo, ela percebe que a pessoa não está desocupada, né? Então isso ocorre muito. Agora tem uma coisa que ele precisa parar com urgência de fazer. Ele não pode dirigir quando bebe. Não pode. Não tem problema dele ir para a balada. Ele vai para a balada, se ele quiser beber, ele bebe, é problema dele. Mas ele vá de táxi ou de Uber e volte de táxi ou de Uber. Isso você precisa conversar com ele. Você precisa chegar para ele e dizer, olha, meu filho, eu não vou dizer a você de jeito nenhum que você faça isso, aquilo, aquilo outro, com o que você deseja viver nas suas noites. Isso é com você. Agora entende uma coisa. Dirigir o carro, você não vai dirigir. Não vai. Por quê? Porque não é só a sua vida que você está colocando em risco. Se fosse, você poderia dizer, é minha responsabilidade, eu que sei, se eu morrer sou eu que morro. Não é isso, não. É que uma pessoa embriagada no volante, muitas vezes coloca em maior risco a vida de terceiros do que a sua própria. Então ele não tem
o direito de fazer isso. Não tem. Então ele não pode dirigir, viu? Não pode. A senhora dê um recurso. E outra coisa, talvez ele esteja procurando a namorada no lugar errado. Será que realmente a balada é o lugar dele encontrar uma namorada, sendo ele quem ele é? Porque a senhora me deu uma série de características ali de uma pessoa que não me parece ser uma pessoa assim com um jeito de ser um homem de balada para arrumar namorada em balada, né? Então, se pergunte, será que realmente a balada é o lugar para ele encontrar a esposa dele? É só uma pergunta que eu deixo aí no ar, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado, mandando um abraço aqui para a nossa querida Amanda e Michele, são as filhinhas do nosso colaborador que sempre está aqui mandando os textos aqui para a gente poder fazer acontecer, e elas sempre estão lá firme assistindo o nosso programa ali, ó. É chique seu pai, hein? Ó, muito bom. Ô, gente, pode ligar para cá, 0300 210 1210 e vem participar com a gente, tá bom? Tem no Instagram, e quando é anônimo é bomba que vem, deixa eu ver. Padre Pedro, tenho um marido viciado em pornografia, preciso de ajuda, diga algumas coisas para eu ficar melhor. Você não tem jeito não, filha. Eu não tenho que dizer para você, o negócio é ele. O que é que eu vou fazer para você ficar melhor? Pedir para você largar o marido não tem jeito, né? O negócio é ele. Ó, presta atenção. Vício é vício. O que é o vício? É algo que eu não contenho, é algo que eu não consigo vencer, é algo que eu não domino. Então, no momento em que o vício se estabelece, ele toma a direção da minha liberdade, da minha vontade e da minha autonomia. Seja vício no jogo, seja vício na bebida, seja vício na pornografia. Agora, preste atenção, você que tem vício na pornografia. Você pense uma coisa. O fato de você consumir exaustivamente imagens ou vídeos ou histórias pornográficas, isso lhe torna uma pessoa fora da realidade. Isso cria na sua mente, na sua cabeça, uma imagem e um ideal de sexo que não existe na prática. A maioria dos homens ou a maioria das mulheres viciadas em pornografia vão ter problemas homéricos na hora de manter relações sexuais com seus parceiros. Por quê? Porque os vídeos pornográficos, as fotos pornográficas são produzidas para causar dependência em você ou para vender, né? Aí você, acostumado a olhar aquilo, acostumado a ver aquilo, quando você vai manter relações sexuais com sua esposa ou com seu esposo, você vê que não é nada daquilo. Que não é daquele modo, não é daquele jeito, né? Por quê? Porque uma coisa é o que é criado, outra coisa é a vida. Uma coisa é a novela, a ficção, outra coisa é a realidade. Então, cuidado você que vive de pornografia, porque o seu relacionamento psicoafetivo sexual está num risco tremendo, 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 tremendo. Tome cuidado com isso.
Quando a gente diz vício, a pessoa não consegue deixar de ver. Aonde que esse risco, esse vício, atinge o seu ápice? Quando a própria pessoa, para fazer sexo, precisa ou pensar, imaginar o visto na pornografia, ou ter, no pior dos casos, de ver, de assistir à pornografia enquanto mantém relações sexuais com o seu parceiro ou a sua parceira. Porque sem isso, a pessoa já não consegue. Isso quer dizer o quê? Que o vício já causou um dano físico, sexual, emocional e psicológico nessa pessoa. Então, tome cuidado, porque vício em pornografia não é uma coisinha qualquer, né? Não é curiosidade, entendeu? Você, quando é adolescente, jovem, tem curiosidades, né? Antigamente era revista pornográfica, né? Que o povo comprava. Essa turma aqui, tudo deve ter comprado um monte, né? Comprava, escondia da mãe. Isso era uma coisa, daquela curiosidade, era uma coisa raríssima. Não era uma coisa viciante, era por conta da curiosidade. Agora, hoje, com a internet, gente, você tem tudo de graça e tudo escancarado, tudo feito de uma maneira, de um modo alarmante, né? Então, precisa tomar cuidado. Bora para frente. WhatsApp, é? Então, bora ver. Não tem nome de novo. Boa noite, Padre Pedro. Gostaria de um conselho seu. Sou casada há 30 anos. Eu e meu esposo vivemos só na amizade há 3 anos. Às vezes isso cansa. Penso em separar. Só sinto amizade mesmo, mais nada. Ele também só sente amizade por mim. Tenho um casal de filhos, são adultos, não moram mais aqui, já têm a vida deles. Não sei o que fazer. Ô, minha filha, o que é que você quer? Hã? Está faltando a vida sexual de vocês, é isso? É, porque, veja, o que é uma vida matrimonial? É uma vida onde a vida sexual atrelada a uma vida a dois que se desenvolve, se desenrola e se compromete, cria entre essas duas pessoas amizade, comprometimento e fidelidade. Neste caso, pelo que eu estou entendendo aí, o que não tem é sexo. Então, a pergunta não é o que eu faço com esse modo como está. A pergunta é, por que não tem sexo? O que aconteceu com a vida sexual de vocês? Precisa entender. Aliás, hoje o negócio está em tudo pro sexo, né? O outro já foi, agora, mas vamos. Agora nós vamos fundo nesse negócio aqui que é importante. Vê bem, por que vocês pararam de fazer sexo? É por conta da idade? Porque a pessoa já está com 30 anos de casada? Então, sei lá, deve ter o quê? 50, 60 anos? Se tiver aí 55, 60 anos, a vida sexual muda, se modifica, né? Então precisa procurar um médico para acompanhar vocês. Por exemplo, a mulher torna-se a sua vagina mais ressecada, com maior dificuldade de penetração. O homem começa a ter dificuldades de ereção, não raros casos. Mas tudo isso, gente, tem solução física para isso. Não tem problema nenhum. Então, o que é que você tem que saber? Por que nós paramos de fazer sexo? É isso que você tem que saber. E aí, se vocês pararam de fazer sexo,
Por que vocês acharam que é melhor ser amigos do que parceiros sexuais? Tá tudo bem, então não está faltando nada, tá tudo ok, não é? Agora, se você sente falta de sexo e ele não, precisa conversar. Se ele sente falta de sexo, mas você não, precisa conversar. Se vocês dois sentem falta de sexo, vocês precisam conversar, né? E precisa ir a fundo nisso, gente. Vocês estão há 30 anos juntos, vai lá, procura um médico, diz, olha, a gente quer saber o que está acontecendo. Eu me recordo, gente, uma coisa que me marcou profundamente, não foi nesse programa, foi no programa Em Frente. O Em Frente acontecia aqui nesse estúdio, só que não era desse lado, era daquele lado de lá. Estava a Denise sentada aqui, o Rodolfo aqui, eu aqui assim, e um telefonema lá do sul. A mulher telefona, diz, Padre Pedro, precisa fazer uma pergunta para o senhor, mas olha, eu quero fazer uma pergunta só para o senhor, porque eu não confio em mais ninguém. Eu disse, minha senhora, nós estamos no ar. Todo mundo... Não, mas isso é só para o senhor. Eu disse, mas todo mundo vai ouvir, mas não tem... Enfim. Aí eu disse, então pergunte. Ela disse assim, sabe o que é? É porque eu e o meu velho, né, a gente ainda sente as coisas na carne. Mas nós já temos 80 anos. Então eu queria saber se é pecado da gente sentir essas coisas na carne por conta da idade. Aí eu respondi para ela assim, minha senhora, a senhora é casada com o seu velho? Sim, somos. Falei, então, minha senhora, a senhora pode beijar, pode abraçar, pode fazer sexo à vontade que não tem problema. Ela no telefone dizia assim, que maravilha! Olha, a Denise e o Rodolfo quase se esbancam no chão ali de tanto rir. Por quê? Porque para aquela senhora de 80 anos foi libertador ela saber que ela podia fazer sexo sem problemas e sem dificuldade, né? Que maravilha, né? Então, às vezes, a gente tem essas coisas com referência à vida sexual que quem pode fazer sexo não faz. Quem não pode quer fazer. Não, gente, vamos ajeitar as coisas. Se a senhora pode, vá em frente. Converse e resolva. Se não pode, veja o que é que faz. Por quê? Porque nem tudo é penetração sexual. O sexo não se limita a isso. O sexo tem muito mais de carinho, de afeto, de atenção, de toque, do que de sexo propriamente dito. Se vocês não querem fazer sexo, vocês dois, né? Mas quando eu digo sexo, é sexo com a relação sexual propriamente dita, mas, meu Deus, tem todo o resto em torno do sexo que faz parte da vida sexual. Então, vocês não precisam ser apenas amigos, podem ser amigos carinhosos, né? Amigos sapequinhas, né? Para vocês poderem viver com tranquilidade. Vocês são casados, então não tem problema nenhum com isso. Beijo, abraço, toques, etc. Enfim, sejam criativos, tá bom? Bora para frente. Ligação? Vou conversar agora com Aparecida Ferreira. Alô, Aparecida! Alô, Padre Pedro. Boa noite. Peça. Deus te abençoe. E aí, minha Alô, querida? Padre Pedro, sua benção. Deus te abençoe. Você está me ouvindo? Amém. Você está me ouvindo, Aparecida? Tô. Então tá bom. E aí, o que é que você tem para me contar? Conta aí. Tô ouvindo, sim. Eu quero falar com o senhor. Eu gosto muito do seu programa. Acompanho ele toda sexta-feira. Eu falei com o senhor esses dias para trás, um mês mais ou menos, 2 meses mais ou menos,
que meu genro tinha morrido. Sim. Eu tenho ele como filho, você lembra? Sim, sim, sim. E aí, como é que a senhora está agora? Agora eu estou bem, Padre Pedro. Eu quero uma bênção para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu tenho 88 anos, Sim. tá? Tá bom, minha querida. Olha, Aparecida querida, então que Deus te abençoe, que Deus te encha de vida, que Deus te dê a graça de você sempre ser uma mãe amorosa, uma vovó bondosa, e que você possa construir a sua família sempre como uma família feliz. Tá bom? Deus te abençoe. Bora para frente? Ah, tem mais uma, Francisca, é isso? Ah, vamos conversar com a Francisca. Alô, Francisca! Você está aí, Francisca? Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Tudo, Padre Pedro. Que bom. Sua bênção, Padre Pedro. Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. Ai, que homem difícil de conversar com ele, meu Deus do céu. Ô, gente, mulher, mas agora já estamos aqui, agora é só conversar. Não é? E aí, o que, você tem para me contar? Conte aí. Ai, Padre Pedro, ó. Eu sou viúva. Eu tenho 68 anos. Estou com 15 anos de viúva. Eu tenho 2 filhos. Eu agradeço a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, todos os dias, pelos 2 filhos que ele e ela me abençoou. Sim. São maravilhosos. Trabalhador, batalhador, não tenho visto de nada, graças a meu bom Deus. Que bom. E tenho 2 netos, inclusive eles estão fazendo 20 anos hoje. Meus 2 netos são gêmeos. Como é o nome deles? É Guilherme Augusto. Sim. E Maria Beatriz. Pronto. Vou mandar um abraço carinhoso aqui para os dois. Ô Guilherme, Maria Beatriz, feliz aniversário para vocês. Olha, a vovó de vocês conversando comigo aqui no programa e nós aqui desejando para vocês toda a felicidade ao completar esses seus 20 anos de vida. Sejam sempre felizes e realizados, tá bom? Ô Francisca querida, então olha, muito obrigado pela sua ligação. Deus te abençoe imensamente e que bom que você tem uma família boa, uma família gostosa de se viver. Isso é um presente, uma dádiva divina para uma pessoa, né? Então, Deus te abençoe profundamente, tá bom? Já? Nossa, já vamos para o último bloco. É rapidinho, 2 minutos de intervalo e a gente já volta correndo, viu? Estamos de volta, viu? Já nosso último bloco aqui do programa Coração Restaurado. E olha, temos aqui 4 cartinhas, 5 cartinhas que restou aqui. E a gente precisa ler, né? Porque senão o povo depois... Né? Padre Pedro, assisto ao senhor toda sexta. Fico muito feliz, pois o senhor nos representa. É sergipano também. Olha que maravilha! Toda sexta, eu e minha família vamos para a minha roça e ficamos lá até domingo. Gostaria que o senhor apresentasse os seguintes nomes à Santa Cabeça: Valdenir Barreto dos Santos, minhas filhas Maria Vanessa Barreto e Maria Francisca Barreto, e minha esposa Sirlene Barreto dos Santos. E por fim, meu afilhado Paulo Henrique Bispo Freitas. Grato, Valdenir.
Prontinho, Valdenir. Está aqui. Então você é sergipano, ele é de Tobias Barreto. Um abraço muito carinhoso para Tobias Barreto. Tenho grandes amigos lá em Tobias Barreto, né? Sacerdotes, estudamos juntos, né? Pedro Vidal, Vicente, enfim, um tanto de gente maravilhosa lá em Tobias Barreto. Está aqui, vou deixar aqui para levar lá para o Santuário de Santa Cabeça. Mais uma aqui. Padre Pedro, sua bênção. Sou sua fã desde quando você fazia o outro programa. Quando ele acabou, fiquei triste, mas quando descobri que teria outro, fiquei feliz. Não perco um programa do Coração Restaurado e acompanho tudo o que acontece na TV Aparecida. Peço que reze por mim, meus filhos e meus netos. Sou catequista da minha comunidade e da liturgia. Sou alegre e feliz. Rezo sempre por todos vocês, padres. É a Efigênia Maria Zeferina Gomes, de Divinópolis, Minas Gerais. Oh, minha querida, Deus te abençoe. Muito, mas muito, muito, muito obrigado pela sua cartinha, viu? E agora vamos para o nosso WhatsApp aqui. Vamos lá ver o que nós temos hoje. Aí, ó, de novo é negócio sem remetente. Quando vem assim, prepare o canguicho, hein? Em outubro desse ano faz 40 anos que me casei, mas tenho uma vida muito difícil. Meu esposo me trata de qualquer maneira. Vou conversar com ele, ele vira as costas e nem me ouve. Fala que sou velha, mas na verdade ele é mais velho que eu, 11 anos. Nós temos um casal de filhos. A menina casou e tem um casal de filhos. O rapaz tem 26 anos e morava com a gente, mas meu filho não aguentou mais e foi trabalhar em outra cidade. Estou muito triste porque meu filho é meu amigo e era meu companheiro todas as noites para conversar e ver o seu programa. Fiquei sozinha. Ó, minha querida, eu estou achando que o seu marido está precisando tomar uma prensa boa, um chá de realidade. Ó, você que é esposa, entende uma coisa. Às vezes vocês podem imaginar que vocês não têm força, que vocês não têm poder, que vocês não são capazes de modificar a realidade. Isso não é verdade. Por exemplo, o seu marido não pode simplesmente lhe chamar de velha e você simplesmente deixar a si mesmo. Não. Precisa de realidade. Chamou você de velha? Chamou. Você vai chamar ele para sentar. Sentar. Aí ele não vem sentar. Force. Force. E diga, você vai sentar aqui agora, meu velho. E nós vamos tirar limpo esse negócio. Você está me chamando de velha por quê? Você já parou para perceber que velho aqui é você? E que você é mais velho do que eu, 11 anos. Você esteja preparada, porque talvez, não estou dizendo que é o seu caso, mas pode acontecer dele estar chamando você de velha porque você tem comportamento de velha. Pode ser. Se for, ele vai passar na sua cara e vai dizer, você é velha mesmo, eu sou 11 anos mais velho que você, mas eu não tenho hora para nada, eu faço tudo, você parece uma velha, não sai de casa para nada, não se arruma. Esteja preparada para ouvir. Entendeu? Do mesmo modo como a gente deve estar preparado para falar, a gente deve estar preparado para ouvir, mas não pode deixar de confrontar a realidade. Entendeu? Como é que você me deixa
esse homem te maltratar, te tratar de qualquer jeito? Não, de forma nenhuma. E talvez isso agora ficou mais evidente porque o seu filho saiu de casa. E eu digo, ainda bem que ele saiu de casa. Por quê? Porque enquanto ele estiver em casa, provavelmente você pode utilizá-lo como tábua de fuga. Porque como você tem o seu filho para conversar, bater papo, etc. e tal, então o seu marido também vai ficando para lá, né? Então agora é hora de você dizer, bom, agora é eu e ele, é ele e eu. Então nós vamos ter que juntar os ponteiros aqui. Então chegue, chame e diga, olha, nós vamos ter que resolver nossa vida, né? Não dá para ficar assim não. Quando eu digo conversar, eu entendo que nem sempre é fácil conversar. Mas a vida nem sempre é fácil. E tem coisas que não são fáceis mesmo, mas são necessárias. Quando você está atravessando uma doença, é fácil? Não é. Mas é necessário você atravessar. Quando você está tomando uma medicação, um remédio, é fácil atravessar aquilo? Não, não é, mas é necessário. Então, também uma conversa, nem sempre ela é fácil, mas ela é necessária. Não se esqueça disso. Então, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, precisam conversar, precisam aprender a conversar e não deixar as coisas irem proliferando, né? Aquele mofo que vai criando que você pensa que não, está uma coisa horrorosa. Tá bom? Mais uma cartinha aqui. Sua bênção, Padre Pedro, assisto ao seu programa toda sexta. O senhor é luz, 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 muita luz, como diz Dom Orlando. Sou uma devota da Mãe Aparecida e agradeço todos os dias pelas graças alcançadas. Tenho 82 anos. Meu esposo Assis tem 84. Estamos casados há 62 anos. Temos 12 filhos. 2 estão com Jesus já. 25 netos e 14 bisnetos. Isso é uma bênção para nós. Agradeço todos os dias a Nossa Senhora pelos anos que já vivemos. É a Letícia Alves Ferreira, Aurora Ceará. Oh, minha querida, mas que coisa maravilhosa é poder ver uma pessoa de 82 anos com seu velhinho de 84 vivendo essa maravilha de vida, né? Nosso coração se enche de alegria, se enche de bênção, de graças. Muito obrigado, viu? E agora aqui a última cartinha. É a Benedita de Cunha, São Paulo. Querido Padre Pedro, peço bênçãos para mim e para minha família. Não sinto mais vontade de viver. Perdi tudo o que é mais valioso. Só Deus pode nos devolver a vontade de viver novamente. Por isso, peço que coloque nossos nomes aos pés de Santa Cabeça. Passo por muitas amarguras e tristezas. Vivo com remédio controlado e sou depressiva desde a minha infância. Tomei decisões erradas na adolescência, das quais me arrependo, né? E isso causou grandes estragos na minha juventude. E assim ela descreve aqui várias coisas vividas por ela. Oh, minha filha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vive uma depressão, e no seu caso, uma depressão que já está vindo há tanto tempo, é muito comum que esta ausência do gosto de viver se estabeleça. A pessoa passa, às vezes inclusive, até a desenvolver
uma outra vontade, a vontade de morrer. Além da pessoa não ter o gosto de viver, isso se aprofunda tanto que a pessoa tem vontade de morrer, né? Ela não quer se matar, ela só não consegue viver, então ela tem vontade de morrer. Então, aquilo que eu já falei no bloco anterior, daqueles caminhos, daquelas providências, são fundamentais e são coisas baratas, são coisas que não têm custo financeiro nenhum e que você pode fazer sem grandes dificuldades. Eu vou acrescentar mais 2 coisas àquelas que eu já falei, que é a de tomar o sol, permitir que a luz entre na sua vida, respirar, cantarolar. Vou dizer mais 2. Arrume a sua cama na hora que você se levantar. Não deixe para depois. Não deixe. Levantou, foi lá, fez sua higiene e tal, venha e arrume a cama. E não é para arrumar de qualquer jeito, viu? Não é para arrumar de qualquer jeito. Tem que deixar a cama arrumada como se viesse uma visita. Parece uma coisa boba, mas você vai ver quanta dificuldade você vai ter para arrumar essa bendita cama. É difícil, você não vai ter vontade, você arrume a cama. Por quê? Porque se você arrumar, o seu cérebro vai entender que você não vai voltar mais para aquela cama durante o dia. E isso vai inibir a produção de certas substâncias que aprofundam a depressão. Então, arrume a cama. Não deixe de arrumar a cama. Por favor. E mais uma coisa importante. Na medida do que você puder, cuide de plantas. Nem que seja uma plantinha. Isto aqui é lindo, maravilhoso, né? Aliás, nossa, tem cravo aqui. Menino, tem cravo cheiroso. Veja, cuide de plantas. Isso aqui transmite vida, não tem como não transmitir. Só dos olhos enxergar já é uma coisa maravilhosa. Mas cuidar da planta também ajuda. E reze, como agora nós vamos fazer junto com você aí na sua casa, para a gente encerrar o seu programa. Tá bom? Vamos nos apresentar agora diante de Nossa Senhora e pedir a ela a sua ajuda e a sua intercessão. Virgem Santíssima, Mãe amada, Mãe querida, eu te suplico nesta hora que, sobretudo, estas pessoas que passam por tantas dificuldades, essas pessoas sozinhas, solitárias, estas pessoas depressivas, ansiosas, estas pessoas que hoje perderam seus entes queridos e não sabem mais como continuar vivendo. Por favor, Maria Santíssima, Mãe amada e Mãe querida, eu coloco estas pessoas nesta hora aqui diante da Senhora que está no céu. Cada uma destas pessoas tem sua história. E a Senhora as visite nesta noite para conhecer a história de cada uma delas e ajudá-las, confortá-las, ampará-las, mantê-las aquecidas debaixo do seu manto sagrado. Especialmente, Maria Santíssima, eu te peço que olhe por aquelas pessoas que estão abandonadas, sozinhas na vida, sem ninguém.
seja presença preciosa na vida destas pessoas. E agora, eu peço ao Deus, rico em amor e bondade, que Ele derrame sobre você, meu irmão, nesse instante, uma bênção prodigiosa. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa bênção recaia sobre você e permaneça para sempre. Até nosso próximo programa. Tchau!